Bem-vindo, bem-vinda. Você que está aqui na Twitch nos acompanhando ao vivo, deve ter colocado aí no relógio nosso agradecimento de coração pela tua participação, por estar aqui conosco para compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos. Hoje vamos bater um papo no podcast número 82, vamos conversar sobre um assunto que está em alta, mentalidade. Mas está em alta para aqueles que querem realmente transformar esse mundo num lugar melhor. Eu te faço uma pergunta. Você quer transformar esse mundo num lugar melhor? Só tem uma maneira. Negócios. Mentalidade nos negócios é o tema de hoje. Então, tu tem um negócio, conhece alguém que tem um negócio, tá pensando em ter um negócio? Então fica com a gente, porque aqui a gente vai trazer informação de muito valor com uma pessoa, claro, que é expert no assunto. E quem está aqui, tenho certeza, tem valor para entregar. Então vem com a gente na jornada desse podcast de hoje, com a Fábio, uma amiga da gente, que tenho certeza vai nos ensinar muito. Vem com nós. Fábio, muito obrigada por ter aceitado o convite. O coração se alegra demais. Lembro que eu lancei o convite, né? E nós estávamos ali no bate-papo sobre encontrar um momento para a agenda, mas tem um momento ali que ficou muito vivo no meu coração, que foi a seguinte negação. Moraes, vamos. Só vamos achar a data, mas vamos. E muitas pessoas às vezes ficam com um pouco de medo, com um pouco de receio, ou não querem vir, ou algo nesse sentido. E tu não. Encarou o desafio, tá aqui. Parabéns, Fábio. E daí, vem aí aquela primeira pergunta, né? Se me permite dizer aí, quem que é a Fábio? Além aí dessa profissional que trabalha com mentalidade de negócio. Se pudesse apresentar aí para a galera te conhecer um pouco, até eu também, para te conhecer um pouco mais, né, Fábio? Muito obrigada pelo convite, né? É um desafio gostoso que a gente tem de fazer, né? Fazer podcast, eu gosto bastante, porque é um momento de entrega, né? É um momento que a gente trabalha. Então, quem é a Fábio, né? A Fábio é mãe, é esposa, é vó, né? Vó de 3, então mãe da Bárbara, avó do Arthur, do Bernardo e do Henrique, esposa do Leandro. É irmã, né? Filha, é uma profissional que se importa, uma profissional dedicada. Então, desde sempre aprendi a estudar e a contribuir com pessoas. Então, sou essa pessoa que, além de tudo, é dona de casa, né? Porque a gente tem sempre que fazer em casa. Então, é uma mulher, né? Que é muito preocupada em se dedicar às pessoas e à família. Tem uma situação que me encantou quando te conheci. A gente estava num evento em Florianópolis, né? Do Adriano. Inclusive, nos bastidores, conversava com a Lívia a respeito dessa característica que vi em ti que me encantou. Que apenas grandes oradores têm. Que é, a gente está conversando aqui, a gente está em cima de um palco, a gente está fazendo um workshop. A mesma pessoa que fala com leveza num grupo de amigos, a mesma Fábio que conversa nos bastidores comigo, Moraes, com a Lívia, é a mesma Fábio aqui. Tu não muda, Fábio. Cara, como não acelerar o coração? Como não tremer? Como não ficar vermelho? Como não ficar azul, preto, amarelo? Igualzinha em cima do palco, como tu é quando está nos bastidores. Isso é uma virtude. Poucos oradores conseguem isso, né? E isso pra mim é... Eu uso um discurso de que quando tu consegue ser no palco falando para 1000 pessoas como tu é falando para uma pessoa, bom, alcançou a excelência. Isso tu sempre teve ou tu teve que treinar, Fábio? Eu acho que é natural mesmo. Nunca Caramba. me percebi treinando, sabe? Uhum. E já me falaram isso, assim, que eu não tenho essa mudança de comportamento, vamos dizer assim, né? Sim. Mas é muito meu, sabe? Tô falando assim, passa um filme, né? E realmente, assim, eu sempre tive essa postura. Não tem essa... E eu acho isso fundamental, sabe? É uma coisa que eu acredito que quando a gente
sabe, né, trabalha autoconhecimento com o meu trabalho, é uma coisa que a gente aprende a identificar. Então, o que eu vejo no outro, o que eu não gosto no outro, eu vou evitar na minha vida, né? Boa. Tem gente que copia. Então, quando você, que é uma técnica de espelhamento que a gente sabe que existe. Então, e eu acredito que eu aprendi muito com isso. Se eu vejo o outro, eu não gosto do outro, eu cansei de ver e canso de ver pessoas que em cima do palco são uma pessoa, quando estão em público são uma pessoa, e por trás das câmeras é uma pessoa estúpida, uma pessoa, né, ignorante, é uma pessoa que não valoriza a gente, né, e se vende valorizando. Então, isso é uma coisa que é um dos meus valores fortes, sabe, assim, a questão de justiça e ter congruência, né? Se eu sou essa pessoa aqui, eu tenho que ser essa pessoa lá. Então, eu sou a pessoa que eu saio na rua e eu dou bom dia pro mendigo. Não sou a pessoa que não, sabe, que vira a cara pro mendigo. Lógico, né? Hoje em dia tem mendigos e mendigos, né? Sim. Mas, assim como tem pessoas e pessoas. Então, eu acho que isso é um valor humano, sabe? Muito forte em mim. Sim, isso é uma reflexão, né, cara? E isso é muito legal a gente abordar. Às vezes a gente fica se perguntando, e colegas a gente fala, né? Que, pô, mas o cara, ele ficou rico, cara, e o cara arrogante, etc, etc. Meu, já era. Já era assim. A riqueza só revelou quem era. Uhum. Já estava lá dentro. Já estava lá dentro. Agora, que coisa bonita. E eu oro todo dia a Deus para que Ele me ensine, guria, a isso, a cuidar com as nossas vaidades, a cuidar com a nossa intolerância, porque a nossa intolerância, não permitir que o outro errar, não aceitar, e a nossa vaidade, achar que, tô no topo, cara, acho que ali é o início do fim. Não do fim no sentido de ser pobre. Por que eu digo não o fim no sentido de ser pobre? Porque quem aprende a fazer dinheiro, acabou-se. Fábio, aprendeu a fazer dinheiro? Esses dias eu tava vindo do restaurante pensando assim, caraca, mano, hoje eu posso ficar pobre, mano, que eu fico rico de novo. Porque eu sei como fazer dinheiro. Uhum. Mas isso, cara, se a gente ter vaidade e se a gente ser intolerante, mata a pessoa. Mata a pessoa. Mata, às vezes, pode falar. É questão de manter as raízes, né? Se lembrar de onde a gente veio. Acho que isso é forte, sabe? É uma coisa que eu peço pra Deus. Me lembra de onde eu vim. Se eu me lembrar de onde eu vim... E conta um pouco pra nós, de onde tu veio? Eu vou manter. Olha, minha família é muito humilde, assim, né? Minhas raízes são humildes, né? A família da minha mãe era de Major Gercino. Fui criada só pela minha mãe, que meus pais separaram, eu tinha 5 anos de idade. Eu nem conheço a família do meu pai, pra te ter noção. E a minha mãe sempre foi muito batalhadora, sabe? Trabalhava com que ela? A minha mãe sempre foi auxiliar de serviços gerais. Uhum. E é uma coisa assim que eu honro toda a vida da minha mãe, né? Foi o que deu meus primeiros estudos, né? Então, é o que minha família, eu tenho pessoas na família hoje que também trabalham, né? No chão de fábrica. Eu trabalhei muito no chão de fábrica, né? Eu comecei lá aos 16 anos trabalhando em loja e depois eu fui trabalhar em lanchonete, trabalhei na lanchonete do Coque quando abriu o Hipercoque aqui. A lanchonete... Aqui em São João? Em Tijucas, né? Tijucas. No São João eu já estava melhor. São João tem acho que uns 10 anos, nem isso. Né? Quando abri do São João eu já tinha empresa. E eu trabalhei, lembro, 2 anos a 3 anos no Coque. Então, assim, trabalhei na praia, nossa, de 6 da manhã às 11 da noite, trabalhando atrás de um balcão de lanchonete. Uma ação trabalhista com horas extras. Meu Deus, tô falando isso para advogado, esqueci. Mas é que eu faço praia, né? Temporada, a gente faz 2 turnos, né? E tá tudo certo, né? Enfim. Mas tu bem sabes, né? Que deve ter mais gente que tu conhece que faz isso na temporada, eu né? Eu mesmo. E dá pra fazer. Só daí tem que respeitar algumas regrinhas o empregador. Mas eu trabalhava aí. Na época, na verdade, tudo errado, né? Mas hoje, como advogado, a gente sabe ali algumas possibilidades que dá pra trabalhar 18 horas sem problema. Mas tem que respeitar umas regrinhas. Tudo é possível. Tudo é possível. Só tem que entender o jogo.
Quem está assistindo esse Aham. podcast vai atrás dessa informação. Ô, Moraes, que história é essa que você falou aqui Sim. lá? Como Mas que é funciona? possível. É possível, só tem que respeitar algumas regras. Só que a Aham. galera não conhece as regras e daí vão jogar o jogo. Então, não tem como tu jogar um jogo de futebol, por exemplo, sem entender as regras. Porque daqui a pouco, tu tá na linha e pega a bola com a mão É. e vai dar pênalti. Eu trabalhei muito com RH, né? Muito tempo com Uhum. RH. Então, assim, muito da legislação eu acabei aprendendo Aham. e entendendo certas coisas, né? E sabendo também depois que, nossa, quanto a gente infringe realmente, porque não sabe, né? O Sim. quanto. Agora faz muito tempo que eu tô afastada da parte de pessoas mesmo, né? Da parte de legislação. Então, essa parte, depois da reforma trabalhista, eu já não estudei mais, né? Eu já estava na área de gestão e trabalhando com inteligência emocional. Mas, assim, eu lembro que teve uma época que as pessoas trabalhavam, por exemplo, quando eu trabalhei no Senai, as pessoas trabalhavam no Senai e trabalhavam em outro lugar, porque eram Boa. instrutores, né? Sim. Até que eu, assim, olha só, tem uma regra aqui. Tu tem que ter 11 horas de intervalo entre um e Boa. outro, né? Então, Isso. assim, por mais que você saia daqui às 10, mas você vai ter que começar só às 9 lá. Exatamente. Então, assim, ai, mas como que eu vou fazer? Eu digo, ó, eu não sei, Procura um né? advogado. Vamos trabalhar, a não ser que tenha um acordo em que todos, né, assinem por isso, né? Todos os que participam, que fazem a mesma função, que trabalham da mesma forma. Mas, enfim, aí já é outra coisa, é uma coisa para ti trabalhar em Mas outro sim, podcast. se me permite aqui, eu fiquei curioso com uma coisa. Beleza. Começou lá na parte, a gente inicia a nossa jornada trabalhando, né? Às vezes em um mercado, às vezes como estagiário em um escritório, às vezes na parte de chão de fábrica mesmo. Vindo pro início. O que despertou ali? Cara, eu vou começar a treinar essa galera, vou começar a ensinar. 2 momentos. O que despertou, mas sobretudo, que coragem foi essa de dar o primeiro passo? Porque todo mundo pode ensinar, mas a grande maioria acha que não é capaz. Que disse pra Cris lá, dos pensamentos dela, eu sou capaz. Então, né? Na verdade, eu nunca pensei em empreender. Nunca, nem me imaginava ser mentora, né? Ser consultora de negócios, treinar pessoas, imagina. Sempre fui a pessoa, né, do back office, porque eu trabalhei muitos anos com RH. E até operadora fui operadora de empilhadeira, tá? Tu falou em chão de fábrica, eu me lembrei. Fui Caraca. operadora de empilhadeira na Porto Belo. Mas quando eu trabalhava no Senai, que foi o meu último emprego CLT, vamos dizer assim, E o que tu fazia lá? eu era analista de RH. No RH. No RH, Perfeito. isso é. E eu fui convidada por uma amiga a fazer um plano de cargos e salários para uma empresa. E a gente abriu, então, um negócio, eu aceitei. Eu digo, não, vamos fazer, né? E dali teve que surgir um CNPJ, lógico, né? Para prestar esse serviço para essa empresa. Então, eu, ela e mais uma amiga formamos a empresa. Na época não tinha o nome de Fortunária, era outro nome. E a gente fez esse plano de cargos e salários para essa empresa. Depois já começou a trabalhar com recrutamento, demos continuidade. E eu sei que dali resolvi, então, pedir o desligamento do Senai e tocar a ficha na consultoria. Ficamos 1 ano em sociedade. Que frio na barriga. Por que eu resolvi, né, fazer isso? Quando a gente começou a fazer esse trabalho, poxa, eu tinha ali 100 e tantas pessoas que eu envolvia no Senai, que eu contribuía com aquelas pessoas de forma direta ou indireta, né? Mas, quando eu fui fazer esse trabalho nessa empresa, então eu identifiquei que a gente tinha mais 40 pessoas naquela empresa. E daí cara, se eu começar a fazer trabalhos em várias empresas, eu vou contribuir com muito mais gente, né? Eu vou ajudar mais gestores a tratarem melhor essas pessoas, eu vou conseguir fazer as empresas trabalharem de uma forma melhor e valorizar, porque o plano de cargos e salários tem isso, né? Então, a consultoria foi voltada para a gestão de pessoas, no princípio. Só que com o passar do tempo, aí veio 2015, isso era 2014, veio 2015, veio crise, né? Crise instalada pela mídia, vamos dizer assim, né? E daí, eu saí do Senai em outubro de 2015, decidida a me dar a oportunidade de tentar,
né? Eu lembro que o Rogério, hoje falecido, era gerente do Senai. Ele assim, tu tem certeza? Eu digo, eu tenho certeza que eu quero me dar a oportunidade. Se der tudo errado, eu faço processo seletivo de novo e volto, eu disse pra ele, né? E por quê? Porque eu entendi isso, sabe? Que tendo o negócio, eu contribuiria por mais gente. O frio na barriga deu, o medo lógico que dá, né? Eu fiquei durante um tempo trabalhando sempre com, tipo, ganhava para me manter, mas é o começo de todo o negócio, né? Mais uma coisa que as pessoas fazem errado às vezes, né? Já vou até dar uma deixa aqui, é que as pessoas saem do trabalho para empreender. Ponto. Sai do trabalho com aquela saída para empreender. Não, você tem que guardar 1 ano do teu salário. Quanto que você precisa para sobreviver? Então, guarde no mínimo 6 meses a 1 ano, né, do valor que você precisa para sobreviver, para você sair para abrir o teu negócio. Porque você não pode tirar dinheiro do teu negócio quando o negócio começa. E é aí que muita gente erra, né? Então, eu fiz esse caixa e fazendo esse caixa, eu fui empreender. Cara, que bacana. Então, a sociedade se desfez, troquei o nome, Fortunari, criei nova logomarca, tudo diferente. Fui participar, né, já participava do núcleo de jovens empresários da CIT, né, da Associação Comercial de Tijucas, e isso também me modelou muito, né? Depois disso, em 2016, minha mãe faleceu, tive então uma baixa, assim, sabe? Porque isso traz muita carga emocional, né? Sim. Então, eu dei uma estagnada um pouco e depois eu fui reviver. Fui fazer vários treinamentos, né? E fui reviver isso. Então, assim, o começar a empreender foi a partir daí, sabe? Não pensava nunca em empreender, mas a partir desse convite vi que eu podia ajudar mais vidas e venho impactando muitas vidas desde então. Que bacana isso. E para mudar o mundo é pessoas. E, sobretudo, ensinar essas pessoas a negociar. Porque o mundo dos negócios... Eu acredito muito numa coisa, tá? E falo isso com muita frequência nas reuniões. A FAB da vida, com relação aos valores dela, é a FAB da empresa e os valores da empresa. Então, o que tu é lá fora, tu é dentro da empresa. E o que tu é dentro da empresa, tu é lá fora. Não muda a pessoa com relação aos valores dela. Então, quando tu ensina as pessoas a empreenderem e elas entenderem isso, vai trazer para dentro de casa. E eu ouso dizer, cada vez eu estou mais convencido disso, de que se fosse ensinado nas escolas mentalidade e não português e matemática, a gente teria bem menos empresas quebradas. Bem menos empresas quebradas. Porque tudo se resume em mentalidade e não em 2 mais 2 é 4. Uhum. Se resume em mentalidade, né? Então, cuidar da gente, ensinar as pessoas a ter bons negócios, vai trazer influência lá para dentro da casa. E daí, o dentro da casa, daí não está ao nosso alcance, porque ele tem a ver lá com o início da jornada, que é estudar, né? E daí não está ao nosso alcance. Hoje a gente ensina pessoas com mais de 18, tá aqui para instruir essa galera e mudar de repente alguns gatilhos, algumas histórias. Mas agora, se lá no início, guria... Mas sabe que eu tô muito feliz? Cada vez mais eu vejo pessoas usando esse discurso que eu tô falando. Então eu tô bem otimista pro futuro, tá? Tô bem otimista pro futuro. E de repente, uma das matérias da escola, lá do primário, ser sobre isso. Sobre mentalidade, sobre ser intolerante, sobre perdão, essas coisas que são voltadas mais pros valores, né, Fábio? Mas vem comigo. Agora... se tu puder colocar aqui para nós 2 principais desafios lá no início, que arrepia a pele quando tu lembra. Quando eu saí do Senai para me dar a oportunidade, a gente estava lá na crise, vamos dizer assim, na época que Dilma cortou vários benefícios e tal. Uhum. E nessa fase... também estava, a minha mãe tinha quebrado o braço e o meu atual esposo tinha rompido o tendão de Aquiles, tendão do calcanhar. Ficou encostado pelo INSS ele? Ficou. Passa o contato dele depois para mim conversar com ele a respeito de um auxílio acidente. Trabalhar, ele era CLT? Sim. Não recebe auxílio acidente? Não sei te dizer. Mas então já vamos sair com uma gorjeta de uns 100 mil aí do podcast. Lá em casa. Meu Deus do céu, ele não perde, né?
a oportunidade. Mas jamais! Bota o solzinho do Tilinho aí. Plim! Então, assim, foram 2 atividades. Então, quando eu saí, já era um momento difícil no país. E o que eu saí para vender? Consultoria. Meu Deus do céu. E consultoria. Já me incomodar então, um assim, pouco. Quem é que quer comprar consultoria? Era fim de ano, né? Era fim de ano. Eu precisei de tempo para cuidar dias de mãe, dias de namorado, vamos dizer assim, que daí eu sou daquela que me envolvo, sabe? Então, ia para lá, cuidar da casa, cuidar dele e tal. E da mãe também. Então, a gente revezava para ficar com a mãe, né? Eu e a minha irmã. E eu lembro que quando eu ia vender consultoria, quem é que queria comprar consultoria? Vésperas de dezembro, onde tu tem que pagar 13º, onde tu tem que pagar várias coisas, a empresa vai ficar parada alguns dias, porque muita empresa aqui, inclusive, né, faz as férias coletivas. Então, assim, caramba, eu saí na pior hora que eu podia sair, sabe? E o mais engraçado é que eu pedi desligamento em março, né? Só que daí eu resolvi treinar outra pessoa, muito boazinha, né? O prestativo, que eu chamo de sabotador prestativo hoje. Eu fiquei, e acabando que eu saí só em outubro, entende? Então, assim, eu digo que eu pedi desligamento porque eu pedi para sair, né? Só que eu não assinei o aviso lá em março, porque justamente eu vou treinar outra pessoa e depois eu saio. Bonito. Então, eu fiquei fazendo isso, né? E saí só em outubro. Então, quando eu saí, tinha tudo isso, aconteceu tudo isso. Então, eu tinha recém começado a namorar, daí ele tava com esse problema. A minha mãe quebrou o braço e, ainda por cima, ninguém queria consultoria, porque quem é que investe em consultoria? Quando o país apresenta uma crise, a empresa tira o quê? O que ela entende como supérfluo, né? Então, é supérfluo, eu não vou. Não, agora não preciso disso. Não sabendo eles que é muito pelo contrário. Quando tá tudo dando errado, você precisa de orientação. É a orientação que vai manter o teu negócio de pé. É a orientação que vai fazer você crescer. E nesse momento eu não conseguia tanta abertura, porque eu estava começando, então não era tão conhecida, né, como consultora de negócios, e outra que a empresa estava recusando esse tipo de serviço. Então foi assim a pior fase, vamos dizer assim, já foi de largada, né? Porque tinha bastante pedidos. Eu trabalhei 1 ano no Senai fazendo consultoria. E nunca deixei a peteca cair em um dos 2 lados, né? Porque o Senai era das 8 da manhã até as 10 da noite. Então, eu trocava turno. Quando precisava, eu atendia de noite. Quando precisava, eu trabalhava em horários alternados, no caso, né? E daí eu conseguia atender cliente de manhã e trabalhava tarde e noite. Ou eu trabalhava de manhã, à tarde eu ia atender, de noite eu voltava a trabalhar. E assim fazia, né? Porque tinha esse acordo na época com os gestores. E funcionou muito bem, nunca deixei peteca cair no Senai. Foi uma coisa assim que é um valor meu, né? A responsabilidade, o comprometimento. Então, se eu estou ali é meu primeiro ganha-pão. Então, ali eu fazia tudo para tudo funcionar muito bem. Nunca deixei reduzir o meu trabalho lá, sabe? Assim, a minha entrega, né? É uma preocupação que eu tenho. E trouxe isso para o negócio, né? Então, foi o meu maior desafio, foi esse a princípio, sabe? E daí, depois, quando passou o ano que eu comecei a me vender, eu tive que vender muito barato, né? Hoje, às vezes, eu conto para um cliente, né? Que o começo, tem gente que já quer começar cobrando horrores. Mas tem gente que sai da faculdade, às vezes, quando eu trabalhei com recrutamento, eu já me formei, eu quero salário de 5 mil reais. Cara, você acabou de se formar. Você não vai conseguir um salário de R$ 1.000 só porque você saiu da faculdade. Você saiu da faculdade cheio de ideologia, você saiu da faculdade cheio de sonhos, mas você não tem a prática ainda. Você não tem o campo de batalha. E isso dificulta. E naquela época, eu tinha campo de batalha, eu tinha faculdade, eu tinha tudo, mas eu não tinha o nome reconhecido ainda. Ninguém sabia quem era a FAB e que a FAB tinha uma entrega de qualidade. Então, eu tive que cobrar bem barato no começo para fechar os primeiros projetos, né, sozinha ali, para depois eu ganhar nome, ganhar corpo e então eu consegui melhorar o meu valor, vamos dizer assim, né, o meu preço. Eu tô curioso para saber qual foi o teu primeiro projeto, mas isso a gente vai deixar para o segundo bloco. E tem algo muito legal no teu discurso que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, que é a precificação do serviço. Tempo do expertise com relação
ao tempo da jornada dele, que não se confunde com o tempo de estudo e formação. Porque tu estuda e se forma e tu tem um diploma. Show de bola. Quando tu sai da tua formação com o teu diploma, tu começa uma outra jornada. A jornada em que tu tem que olhar para o mercado e fazer uma precificação levando em consideração muito mais pontos, mas eu acho muito legal dividir nesses 3. Quanto está cobrando quem está há 15 anos no mercado? Quanto está cobrando quem está 5 a 7 anos no mercado? Quanto está cobrando quem está começando agora, que nem eu? E se tu precificar errado, não é que a pessoa ela não vai te contratar, é que ela vai contratar aquela que ela vai ver mais valor. Então tu não tem experiência, tá iniciando agora, 10 mil. Vai lá, o cara com 30 anos de experiência tá cobrando 9. Então não bate. É lógico, por exemplo, se eu e tu vamos comprar, a gente vai ver isso. Vai ver isso. Tem técnicas de venda que pode afastar isso? Cara, acho que nem a melhor técnica de venda vai conseguir se sobrepor, às vezes, o dobro do valor que tu está cobrando sem a devida experiência, com uma breve precificação que se faz. Então tem que respeitar esse ponto. Porque senão, se não respeitar esse ponto vai ser muito frustrante, mas muito frustrante. É bem comum no mundo da advocacia, né, o advogado ele começar e querer cobrar uma fortuna para fazer uma ação, que às vezes é mais cara do que uma pessoa que tem muita autoridade, tempo de estrada, que está cobrando. E daí não vai fechar. E daí a pessoa começa a se martirizar. Não, calma, cara. Respeita o processo. Olha com um olhar de precificação, levando em consideração o tempo de experiência. Que isso... Tu percebe esse equívoco aqui acontecendo? Ou a galera que está saindo da faculdade está tendo essa mentalidade? Nesse momento eu não tenho acompanhado isso, porque eu já não trabalho mais com recrutamento, né? Ah, verdade, né? Agora é um... Não, essa chave já ficou lá atrás. Já tá, agora tu ajuda os ricos, né? Agora Mas, só ajuda a construir mais fortunas. Antes... né? Antes era diferente. Mas assim, eu trabalhei bastante tempo com recrutamento, né? Foi o que deu uma levantada também. Só que chegou um momento que eu tive que optar, porque recrutamento tomava bastante tempo, a consultoria tomava bastante tempo, comecei a jornada com treinamentos, e daí, lógico, né? A gente tem que começar a optar. E eu optei pelo que, para mim, era mais satisfatório. Que dava mais dinheiro, doutora. Também! Tô de olho! Mas o que acontece? Eu vejo, enquanto acompanhar, né, as empresas que eu atendo, a gente percebe muito disso, assim. Essa é uma tendência que parece que continua, sabe, assim. Então, eu não estou acompanhando enquanto recrutadora, mas acompanho através das empresas que eu atendo, que quem está fora do mercado quer entrar por um bom salário, mas, às vezes, não sabe nada. Essa semana passada, ainda tinha um cliente, ele mandou um print para mim, ele mandou alguns documentos para eu avaliar, e daí ele mandou, aí eu assim... Nossa, mas o que é isso aqui? Tá confuso de entender. Aí ele mandou o print, a foto, aliás, de um documento que era ele trabalha com uma distribuidora de gás, né? E a moça que é o financeiro dele, ela manda para os motoristas uma planilha. E nessa planilha tinha coisas riscadas. Mas é uma planilha que ela imprime para entregar, é o pedido dos clientes, é a rota que ele tem que fazer. Assim, mas por que a letra riscada tá confuso? Por que tá isso aqui, isso aqui? Então, a pessoa que quer ser gerente não sabe excluir uma linha do Excel. Então, assim, entende? Ela é uma planilha que ela imprime. É só excluir uma linha. Ela risca a caneta, porque ela não sabe excluir uma linha do Excel. E daí eles vêm para a empresa cheio de marra, querendo ganhar bem, querendo vagas que já, né, são mais cargos superiores, sendo que eles não têm o mínimo. Eles não sabem formatar um Word, eles não sabem lidar com Excel. Uma vez eu fiz uma entrevista e a menina perguntou, quando eu perguntei para ela se ela sabia lidar com Excel, ela falou assim, ó, é aquele que tem umas gradinhas, né? Então, assim, isso é muito sério, sabe? E quando eles saem da faculdade, eles ainda saem com mais essa situação de que, agora eu tenho um diploma. Só que passou, né, a época do diploma. Quando nós éramos novinhos, lá atrás, o diploma valia.
né? Era considerado diploma. Hoje não é mais diploma. É Hoje é entrega, né? bagagem, é conhecimento, é entrega, né? É Cara, performance. isso que tu falou é muito forte. Eu vou te dizer que algumas pessoas de 17 anos me surpreendem. E algumas pessoas com muita bagagem também. A Só gente que tem, no outro sentido. a gente tem os dois mundos, tá? Eu tô falando da maioria, mas existem pessoas assim que são espetaculares. Sim. Existem pessoas muito habilidosas. Só que daí a gente vai entrar numa outra seara, que a gente tem aquele que é muito habilidoso, que, nossa, performa muito bem com todas as ferramentas, inclusive com a era digital, né? Eles performam demais, são rápidos ali, de raciocínio ali, só que não tem inteligência emocional. Não sabe lidar com gente. Cara, assim, ouvindo tu falar agora, o desafio de um empreendedor. O desafio de um empreendedor. Fábio do céu. Olha a loucura. Porque. E daí depende um pouco da cultura da empresa. O que, que a empresa, enquanto cultura, quer? Uhum. Se me permite compartilhar um pouco da cultura do Escritório Moraes de Advocacia. O que, que a gente defende aqui? 3 coisas básicas: respeito com o horário, cuidado com as vestimentas e um sorriso. Cumprimenta as pessoas, cara. Cumprimenta as pessoas. Cumprimenta as pessoas. Só que, claro, a cultura, ela não é do dia pra noite. Só que se a pessoa entra e ela percebe que chegar atrasado vai ser chamada atenção, vir de qualquer jeito vai ser chamada atenção, que quando não cumprimenta a gente, tem que cumprimentar, tem que dizer bom dia, tem que dizer boa tarde. Quando a pessoa ela chega aí no primeiro mês, ela percebe que, cara, mas que lugar estranho que tem que cumprimentar todo mundo, que lugar estranho que não dá pra vir, já sai. Só que a questão é como que a gente demonstra essa cultura. Cara, eu partilho da ideia de que tu tem que falar, tu tem que falar, tu tem que falar e, claro, o exemplo, né? O exemplo. A cultura pelo exemplo, né? Então, e quando tu parar de falar, daí não vai acontecer mais. Daí não acontece mais. A gente tem que bater na mesma tecla. Daí depois de toda essa situação, tem outras questões que daí são fundamentais para uma empresa ela acabar se desenvolvendo. Que daí é toda um planejamento de como ensinar. E daí são processos, né? Mas assim, se a cultura ela tá bem consolidada, é muito legal. E daí depois, dentro do processo, tem outras questões envolvendo ali a cultura, né? Mas eu comecei aqui nesse bate-papo, mas eu queria fazer uma outra pergunta para ti. Só fiz uma reflexão aqui, que é no seguinte sentido, Fábio. Nessa atividade que tu faz, esses dias eu estava fazendo uma reflexão, nessa atividade que tu faz hoje com o empresário que está na ponta, tu trabalha mais como uma conselheira ou como uma mentora? Cara, porque quando eu penso num mentor, porque tem aquele mentor que ele te pega na mão e ele te leva, às vezes dizendo o que você tem que fazer. E tem o conselheiro, que é aquele que estava do lado do rei antigamente, que ele não podia pegar na mão do rei. Não podia. Ele aconselhava o rei. E daí despertava alguns reis, né? Eles se tornavam pessoas mais cultas, tinham decisões mais sábias, porque tinha o conselheiro que ensinava ele a pensar. Hoje a atividade que tu exerce, ela tá mais para esse lado do conselheiro ou pro lado realmente de tu pegar na mão e etc? Na verdade, vamos lá, né? Explicar um pouquinho de mentoria. A mentoria, ela funciona desse jeito. Horas eu vou te ensinar. Horas eu vou te pegar pela mão e te dizer, olha, é aqui que você deve ir, é por aqui. E horas eu vou ser teu conselheiro. Tem coisas que acontecem dentro da mentoria, às vezes a pessoa vem com uma situação pessoal, ela não está bem. E ela precisa entender como que ela vai fazer para lidar com aquilo, porque ela não está bem. E aí
eu trago para ela, inclusive, a questão do funcionário, que às vezes ele não está bem e a gente cobra dele algo, ele mudou o comportamento, ele está estranho, porque ele não era assim, agora ele está fazendo isso, está aquilo, está aquele outro. Eu digo, você já tentou conversar com ele? Você já tentou perguntar se ele está com problema? Se está acontecendo alguma coisa na vida dele? Por quê? Às vezes, é muito isso. Às vezes, a gente precisa ensinar você a lidar com o básico, sabe? É te pegar pela mão mesmo assim, olha só, vamos conversar? Vamos parar de falar de negócio? Vamos falar aqui sobre você? E daí a gente conversa. E a gente entende por que a pessoa está agindo daquela forma. Sim. Então, tem horas sim. Tem uma cliente minha que ela vem pelo EAG. Hoje eu trabalho com o EAG também, que é a empresa autogerenciável do Marcelo Germano ali de Florianópolis. E atendo muitos clientes dele, né? Faço um trabalho de acompanhamento com esses clientes dele. E uma delas, assim, quando ela foi dar um depoimento para o EAG, ela falou bem isso, assim, a Fábio, ela me pegou pela mão e me levou a fazer o que eu precisava fazer. Ela me mostrou o caminho, ela puxou a minha orelha quando precisava e ela me guiou. Então, esses depoimentos, sabe, trazem, né, um acalento no coração, sabe? É aquela coisa de ensinar o empresário a delegar certo, a fazer com que ele delegue treinando, delegue dizendo o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Então, a mentoria ela é um conjunto, sabe? Não é uma coisa rígida. E quem faz mentoria trabalhando só o processo de coaching, porque tem gente que trabalha coaching na mentoria. E o coaching são momentos. É um momento que eu preciso puxar a tua consciência. Qual é a diferença de coaching e mentoria? Ótima pergunta. É que coaching é quando você faz um processo para o crescimento da pessoa, para ela entender melhor o que ela pode fazer para ela ter alta performance. Então, eu vou trabalhar só você, você e você. E é paulada em cima de paulada mesmo, porque é pergunta, sabe? É um processo cheio de perguntas, onde eu vou te questionar e te fazer você tomar consciência só pelo processo. Até agora, mentalizando agora no meu pensamento, o coach, então, ele seria algo mais de desenvolvimento pessoal. De dentro para fora. É algo relacionado a uma inspiração que a gente dá. E a mentoria é algo mais relacionado a uma motivação, é algo de fora que tu traz para a pessoa. Vamos lá. O coaching, você vai ter o coaching pessoal e o business coaching, que eu vou trabalhar o teu negócio. Então, eu vou trabalhar exclusivamente sobre o teu negócio. Então, eu tenho duas vertentes aqui, certo? Eu vou trabalhar você, crescer o Moraes como pessoa, ser humano, eu tenho problemas e eu quero me resolver, né? E beleza, eu vou trabalhar isso com você. Fábio, eu quero melhorar minha empresa. Eu quero estruturar, eu quero melhorar meus líderes. Então, eu faço um processo de business coaching, que é um trabalho onde eu vou trabalhar você como... Se eu perceber... Para aquele que está olhando, o que seria o business coach? O que é business? Vamos traduzir. Não, mas é porque assim, parece ser simples, né? Sim. Cara, até um tempo atrás eu não sabia o que é business. Business, trabalho, né? Negócios, né? Business é a tradução, né? Negócios. Então, eu vou fazer um coaching com você, né? Para trabalhar o seu negócio, para trabalhar a tua empresa. Só que daí eu vou trabalhar a tua liderança. Então, o business, ele tem a ver, né? Esse processo de coaching de negócios, vamos dizer assim, é para trabalhar a tua liderança, a gestão do teu negócio. Então, você como gestor e o teu negócio. A diferença da mentoria, porque a mentoria com o business coaching acaba sendo parecido. A diferença do mentor é que ele já passou pelo que você passou. Ah, entendi. Então todo mentor, em tese, ele tem que ter a experiência. Tem que ter experiência. Agora sim. Nunca mais esqueço. Sabe quando grava? Tatua no meu coração. Mentoria. Mas tem um monte de mentor aí que não viveu. Tipo, o cara... 19 anos quer ensinar o cara a ter um escritório que leva 10 anos para ter o escritório que ele tá falando, mas ele não viveu, ele tem 18 anos, cara. Então não tem sentido, pelo conceito que tu traz, um mentor que não construiu o que tu quer construir.
Então tá vendendo algo que não tem sentido, levando em consideração o conceito da mentoria, né? Exato. É por isso que a gente tem aí... Nossa, se a gente ficaria o dia todo aqui falando, né, sobre isso. Então, tem a parte que o coaching, ele é uma pessoa treinada para fazer essa aplicação da técnica. É uma técnica, o coaching, certo? Mas ele tem que ter habilidade para. Tem gente já que eu sei... Por que o coaching foi queimado durante muito tempo aqui? Porque as pessoas sofriam o processo de coaching. Então, você é coaching e eu passei por um processo de coaching com você. Aí, eu venho e digo assim, eu sou coach. Eu não sou coach. Eu fui sua coach. Eu passei por um processo. Eu me mudei a partir do seu trabalho. Entendi. Eu sou o coach. Eu não sou coach. O coaching, existe um treinamento bem caro, bem trabalhoso, de alguns dias, vamos dizer assim, né, que a gente é treinado para fazer meses, né, na verdade. Uma formação de coaching é no mínimo 3 meses. Então, tem escolas próprias para isso. Da mesma forma, temos escolas para formar os mentores a serem mentores. Porque eu não posso simplesmente, eu já passei por essa etapa, agora eu vou treinar pessoas nisso aqui. Porque tem método. Então, não adianta. Se eu não tiver método, como que eu vou treinar a pessoa? Boa. Se eu não tiver método, como que eu vou dizer para ti como fazer o que tu tem que fazer? Então, sabe? Tudo tem que ter um preparo. A mesma coisa a gestão. Então, assim, não tem como. Então, hoje tem muitas pessoas, sim, que se vendem de certa forma, e a mídia criou muito isso, a pandemia criou muito isso. Porque hoje todo mundo é mentor de mentor. Tu não tem noção a quantidade, cada um no seu quadrado dentro do Insta, né? O algoritmo traz pra gente o que a gente pesquisa e assiste dentro do Instagram, mas tu não tem noção quanto eu recebo de oferta de pessoas querendo me mentorar. Por quê? Porque, eu sou mentor de mentores. Mas caramba, tu não é nem mentor de você mesmo, Boa. sabe? Então, assim... Seria mais bonito vender um curso para ensinar alguma coisa, mas não mentoria. Exato! Fica menos feio, né? Perfeito, perfeito. Você pode ensinar? Pode. Você pode ensinar alguma coisa? Sim, se você tem o conhecimento, eu concordo, você pode ensinar alguma coisa. Você sabe mexer muito bem nos primeiros processos de Excel. Então, beleza, ensine Excel. Você sabe fazer café? Ensina a fazer café. Tá tudo bem, mas não é mentor de café. Não é mentor de Excel. Entende? Sim, tudo a ver. Então, são coisas diferentes que as pessoas hoje confundem. E todo mundo... E o pessoal fica vendendo, se você tem um conhecimento, você pode ser um mentor. Isso se fala demais hoje. E isso é uma mentira. É que daí... Olha, me corrija se eu estiver errado. É que tudo que muita gente quer ouvir eu quero sair do operacional, eu quero ficar rico. E daí, quando te vende a ideia de que tu pode vender um produto e ficar rico que tu sabe, por meio de uma mentoria, tu cai na armadilha que, de repente, vai parar de trabalhar, vai só fazer curso e vai ficar rico. E, minha amiga, isso é uma ilusão completa. É uma ilusão. Deixa eu corrigir aqui. Toda palavra sim, não, e que não dá margem, ela é um equívoco. Não, deixa eu corrigir o meu discurso. Não é que não dá certo. Pode dar certo. Só que tem que ter toda uma carga antes, né? Toda uma carga. E às vezes não se tem e a pessoa vende uma ideia para outra impossível de ser realizada. Ou que vai ser muito difícil, né? Agora, ensinar é tranquilo. Ensinar é tranquilo. Inclusive, a gente no escritório aqui tem alguns cursos de Google Ads, de Google Meu Negócio, de tráfego pago, porque é uma coisa que é mecânica. E a mecânica é fácil de ensinar. Uhum. Mentalidade é uma outra situação. Uhum. O processo de coach é outra situação. Mas olha só. Se me permite, a gente encerrar esse primeiro bloco e a gente ir para o segundo. Pode ser? Bora. Pra gente ganhar um tempinho, que o tempo passa rapidinho. Vem cá nessa câmera, então. Meu povo, estamos aqui e encerramos o primeiro bloco. Entendemos aqui um pouquinho do que a Fabi faz. Natural aqui do lado. Estamos em São João Batista gravando esse podcast aqui de Major Hercino, então muito, muito próxima. Desafiadora a vida dessa mulher. Mas olha, quem não tem desafios
Quem não tem grandes desafios, mas eu tenho certeza, não tem história para contar, e dificilmente vai conseguir ensinar. Então, os desafios que tu tá enfrentando vai ser aquilo que vai te forjar no aço e vai te permitir amanhã estar aqui nesse podcast. Amanhã tá em cima de 10, 15, 20 mil pessoas as ensinando, dizendo, ei, eu passei, eu tô aqui, eu venci, tu vai ser inspiração. Mas para isso, tem que passar por esse momento que você está passando. Como passar por esse momento? Até assiste o podcast lá, né, cara? Tá aqui no corte. Dá uma espiadinha, podcast animal. Vamos agora pro segundo bloco. Entender agora um pouco de uma maneira mais intrínseca com relação aí ao trabalho de mentalidade e negócios que a Fabi faz e como ela pode te ajudar, como ela pode me ajudar, como ela pode nos ajudar. Então, vem com a gente, fica com a gente. Bora lá. Fabi, entrando aqui para esse segundo momento, vem a seguinte pergunta. O que leva uma empresa a procurar uma mentoria ali no primeiro momento? O que tu percebe? Os empresários vêm sempre com a frase, né? Eu tô perdido. Eu não sei para que lado virar agora, eu não sei o que fazer para as pessoas fazerem o que tem que ser feito. Entra muito dinheiro, mas eu não sei para onde esse dinheiro vai, porque no meu bolso não fica, sabe? Ele realmente está confuso, tá, né, um trem desgovernado muitas vezes. Então, quando eles chegam a vir para a mentoria, procurar o trabalho de consultoria, por exemplo, é porque já está tudo virado no alho, eu costumo dizer. Porque já perdeu o ritmo, né? Já perdeu o controle, sabe? As coisas começaram a sair do controle, ele não consegue mais controlar como ele controlava. Porque o empresário é aquela pessoa que ou ele viu uma oportunidade, ou ele herdou a empresa, ou ele foi empreender porque ele precisava ganhar um dinheiro, estava lá desempregado às vezes, e acabou começando um negócio do nada para se sustentar, e aquilo ali virou um negócio. Boa. Então, são essas três formas hoje, né? E todos nós aprendemos uma profissão ou pelo trabalho ou pelo estudo. Então, eu sou formada em administração de empresas, mas a formação de ADM não me ensinou a ser empresária. Ela me ensinou a ser intraempreendedora, a trabalhar dentro de um negócio. A tua formação de direito te ensinou a ser advogado. Não te ensinou a ser gestor de um negócio. Não te ensinou a ser gestor de um escritório de advocacia. O dentista, o médico, ensinou a ser médico, ensinou a ser dentista, não a ser gestor de uma clínica. Então, é onde as pessoas acabam que em um determinado momento o negócio desanda, sai do controle e eles procuram a mentoria ou a consultoria para resolver esses problemas, para aprender a serem gestor de verdade. Quando tu diz a pessoa, ela, quando está como colaboradora, ela aprende a intraempreender. Qual a diferença entre intraempreender e empreender? É bem legal. O que acontece? O empreender é ter o seu negócio. É você ser o dono da empresa e você avançar o mundo, certo? Então, você tem o teu negócio e você empreende. Você vira empresário, na verdade, né? Agora, um intraempreendedor é aquele que ele é um grande gerente numa empresa. Ele é o braço direito do gestor. É aquela pessoa que o dono vira as costas e ele cuida de tudo para ele. Então, ele está fazendo o negócio de outra pessoa crescer. Porque ele não quer ser dono. Ele está confortável aqui, entende? Ele já tem um nome, já tem... É uma pessoa importante dentro daquela organização. É o que a gente chama hoje de CEO, né? O CEO é a pessoa que está lá comandando um negócio para outra pessoa. Que essa pessoa, geralmente, que é o dono, ele vai ter 1, 2, 3, 4 negócios. Só que cada negócio desse tem um CEO, tem uma pessoa que faz esse gerenciamento do negócio para ele. Então, intraempreender é nada mais do que você ter cargos de gestão, de alta gestão, e ajudar esse negócio a crescer. Então, você está intraempreendendo. E todo mundo que quer um dia ter um negócio, tu sugeriria intraempreender primeiro? Com certeza. Primeiro aprende sendo pago para isso, né? Ai, que massa, né? Isso é o que a gente tenta colocar na cabeça da galera aqui. Galera, intraempreende aqui pra ali. Se um dia tu abrir o teu negócio, tu fez bem feito, tu vai fazer depois bem feito também.
E vai dar resultado. E é uma coisa por que muito negócio dá errado também? Porque hoje as pessoas muito fazem o quê? Elas começam a trabalhar para alguém e elas acham que a pessoa está fazendo errado. Simplesmente porque ela faria de outro jeito, certo? Só que ele não sabe dos problemas. Ele é funcionário. Ele está lá recebendo, talvez, um salário baixo, trabalhando, fazendo horas extras, aturando um desaforo aqui, um desaforo ali. E daí ele não quer mais aquilo. Eu vou montar meu negócio para trabalhar menos e ganhar mais. Lê do engano. Né? Lê do engano. Meu Deus. Por quê? Porque você vai trabalhar mais. Se você precisar ganhar mais dinheiro, você vai trabalhar muito mais. Você vai aturar desaforo não só do cliente, mas do funcionário também, porque você não vai conseguir trabalhar sozinho, né? Ou você nem vai crescer. Se você quiser trabalhar sozinho, você não cresce. Porque você precisa de suporte, você precisa de apoio. Isso. Como escritório você quer crescer, você foi trazer um advogado para trabalhar na área civil, outro na área trabalhista, outro na área previdenciária e assim por diante. E você ou vai optar por gerir o escritório e trazer processos para cá, ou você vai atuar numa dessas áreas. Ou você vai ficar de mentor dos teus outros advogados parceiros aqui. E é assim que funciona. Mas hoje as pessoas têm essa ilusão, que ele vai simplesmente sair daqui e montar o negócio dele. Mas ele nem tem bagagem para isso. Ele nem tem o conhecimento, porque ele só conhece isso aqui, de um processo desse tamanho, que é gerenciar um negócio, ser dono de um negócio. E daí, como ele só conhece esse pedacinho aqui, disso tudo aqui, ele se estrepa todo quando sai lá fora. E a pergunta vem no seguinte sentido. Como que tu oferece, o que exatamente tu tem para oferecer para essa pessoa que ela empreendeu e agora está vivendo esse caos? Fábio, beleza. O negócio teve sucesso, está com vários colaboradores. Foi lá, tem uns doidos que dão um tiro na lua, vão lá e empreendem, dá tudo certo. Só que essa pessoa agora está passando por um momento difícil. Como que tu, Fábio, pode ajudar essa pessoa? Como tu, Fábio, pode nos ajudar? Se puder aí explanar nos 2 pontos, pelo menos, o que tu faz, como tu nos ajuda. Uhum. Hoje eu tenho, então, a parte de mentoria, que é esse trabalho que eu faço ensinando o empresário a tratar de todas as dificuldades que ele enfrenta no negócio, né? Trabalhar a parte de cultura, que isso aí, nossa, isso tem um mundo de coisas para fazer. A parte de processos, porque processos são extremamente importantes serem padronizados para que as pessoas saibam como fazer, né? Não só o que devem fazer, saber como fazer e fazer do jeito certo. Então, a parte de treinamentos para liderança, para engajamento de equipe, para trabalho em equipe. Então, essa parte de treinamentos e de mentoria, elas andam meio que juntas, né? Porque a partir de um momento que a gente entende toda a dificuldade no negócio, que podem ser várias, né? Eu tenho esse trabalho de identificar as necessidades. Então, conforme eu vou trabalhando o empresário, eu já começo a identificar, peraí, vamos olhar para esse ponto? E daí eu dou outra solução e vou trabalhando eles para isso. Então, na mentoria, eu trabalho o empresário, da mentalidade até a parte de gestão do negócio. Por quê? Porque a gente tem tanta crença limitante, tanta. E isso vem dos mais variados momentos da vida da gente, né? De pai, de mãe. Às vezes, já teve um empresário uma vez que eu fiz apliquei uma técnica nele e ele identificou que foi uma tia que falou uma coisa para ele e ele estava travado por causa daquilo. Caraca, olha só. Ela falou uma coisa que foi tão forte nele que ele travou para a vida toda. Mas fiz a técnica, 2 semanas depois, quando ele veio para a sessão, ele tá, Fabi, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eita, que técnica, né? Massa. Que foi um assim, ó, como tirar com a mão. Então, assim, eu trabalho a mentalidade do empresário. E tu ensina essa técnica? Na verdade, a técnica não dá pra gente ensinar assim, sim, né? Sim, tu aplica eu a aplico a técnica para acontecer o empresário passar por esse processo. Mas é isso, sabe? Então, é trabalhar a mentalidade, é trabalhar às vezes que você não sabe falar com o teu colaborador. Às vezes você quer que ele faça as coisas, mas você está falando com ele do jeito errado. Você não está delegando da forma certa. Então, eu trabalho você para que você
entenda como lidar com as pessoas, para que você se autoconheça e pare de espelhar no outro o que ele faz que você não gosta, mas porque, na verdade, você faz isso. E você nem se percebe. E daí eu trabalho você para enxergar isso e dar clareza para você mudar o teu comportamento. Olha só, tu falou aqui de 3 coisas muito legais. Cultura, processo e pessoas. É caro esse negócio aí que tu faz, hein? Meu Deus. O que eu faço não é caro. Tem ROI. É. O Tem ROI. resultado Tem ROI. que eu trago traz extraordinário. muito valor. Mas Muito valor. nesses 3 pontos, cultura, temos aqui. Caroline Taylor foi muito feliz nesse livro que ela escreveu. Temos processo, Dali Carnier, que fala muito sobre pessoas daí, né? E temos a questão aqui dos processos. Dentro desse universo da cultura, processos, pessoas, o que tu entende que é o ponto mais importante, Fábio? Meu Deus, é tudo importante! Se tu me permite, porque tá um caos a empresa. Cara, vamos começar por o quê? Dentro desse Pelo contexto. empresário. Pela pessoa do empresário. Pela pessoa do empresário. O que acontece? São coisas que andam juntas, né? Mas, às vezes, o empresário chega para mim no caos mesmo. No caos. Tá tudo virado num alho, né? Para não dizer outras palavras aqui. E a gente precisa trabalhar tudo de uma vez só. Mas a gente primeiro trabalha ele como líder. Porque eu trabalhando a sua mentalidade... Dá uma dica aqui, que é uma dor de todo mundo. Como que a gente fala para uma pessoa, para um líder, cara, a forma que tu falou foi áspera. Quando tu tá lendo e é áspera, a Maria tá lendo que é áspera, o Pedro tá lendo, tá interpretando que é áspero, mas aquele que for áspero, nossa, mas eu não vi isso. Isso é muito comum, né? Essa é uma dor gigante, penso, se bobear, de 99% das empresas. Como que... Aí dá uma coisa de graça aí pra nós, né, pô? E dá uma técnica para nós, gestores, e para os próprios líderes, falar com os liderados, porque às vezes o liderado, ele tem outra pessoa sobre a subordinação. E a pessoa, ela tá sendo muito áspera. Como conversar com a pessoa e dizer para ela, cara, isso aqui foi áspero, isso aqui foi deselegante. Fala de outra maneira. Tem alguma técnica pra gente conversar, para orientar aquela pessoa que a gente tem que orientar, para que aquilo não ocorra novamente? Vamos lá. É que é difícil entregar assim segundos, sabe? É porque é todo um trabalho, né? A primeira resposta que eu iria te dar é a gente não fala, porque não se fala diretamente. Tá, então vamos lá. Na verdade, a gente mostra para essa pessoa que ela está agindo assim. Mas sabe como é que eu mostro para um ser humano que ele está agindo da forma errada? Que ele está sendo grosso, que ele está sendo áspero, que ele está sendo, enfim, né? Mal educado, arrogante, etc. Né? Até pro marido, pra esposa, dá pra usar essa técnica aí. Com certeza, com certeza. Isso salva relacionamentos. Mas daí a gente vai entrar em outras áreas e falar disso. Vamos lá. O que acontece? A gente tem uma psicóloga que eu conheço que ela diz assim, ó, a gente pode falar tudo o que a gente quiser para uma pessoa, desde que a gente saiba como. Boa. O que acontece é que às vezes a gente é muito reto. Sim. Então você diz para ele, você está sendo muito reto. Você já pensou em trazer de uma forma que você não ofenda a pessoa? Por exemplo, se eu falar para você uma coisa que eu não gostaria de ouvir, de uma forma que eu não gostaria de ouvir, eu tô sendo reto demais e eu posso estar te agredindo, né? Sim. Então, primeira pergunta que você faz para a pessoa é: se você tivesse cometido esse erro e eu chegasse para você e falasse dessa forma para você, como você reagiria? Como seria se sentir? Fecha os olhos e visualiza. Você cometeu esse erro. Se coloca nesse lugar. E eu chego e taquei o verbo para você. Como é que você se sentiria? Ele iria ser reativo. Ele mesmo vai saber. Vai usar outra palavra, talvez,
mas você se torna uma pessoa reativa. Se eu chego e te digo na cara uma coisa que não está agradável para mim e que para você sabe às vezes que você está fazendo errado, mas você faz porque é meio que instintivo, você não sabe fazer de outro jeito ou porque aconteceu. Pode acontecer mesmo assim, da pessoa errar sem querer. Mas enfim, né? Então, eu vou ter que usar um pouquinho de volta, sabe? Eu vou fazer toda uma volta. Então, poxa, mas é tão chato, Fábio, ter que fazer um rodeio para dizer... As pessoas são cheias de mimimi, as pessoas... Desculpa, mas é o mundo. Existe um livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall. É um de capinha laranja com amarelo. Aquele é o melhor de todos, do Marshall. Já que tu... Ler esse livro vai fazer você mudar a forma de você falar com as pessoas. E assim, isso vem de perfil comportamental, tá? Quando uma pessoa é muito direta, muito reta, ela tem o dominante muito alto. Vamos falar de DISC, vamos falar aí de DNA comportamental. Ela tem um perfil dominante. E para ela funciona assim. Ela gosta que seja reto com ela. E pode ser que nisso que eu perguntei agora, ela diga, cara, tu tem que me dizer? Se tu não me disser, como é que eu vou saber? Tu tem que ser reto. Mas acontece que o perfil da outra pode ser oh, meu Deus. Esqueci, o estável. O estável, ele não é assim rápido. O estável, ele entende pela conversa. Ele precisa ouvir mais. Ele precisa... Olha, eu quero que você lave essa caneca. Agora te ouvindo. Se o cara começar a pensar em tantas variáveis, não empreende, guri. Não se trata de pensar em tantas variáveis. O que acontece é que o empreendedor precisa entender de gente. Ele tá afinado, misericórdia. Abandonar o barco! Esse Moraes. Não, mas olha que... Mas eu adoro, tá? A gente tá aí com 4 escritórios, estamos trabalhando em 20 pessoas, vamos abrir mais 2 escritórios ano que vem. Então eu amo essa loucura, tá? E eu digo que um dia, sem desafio, é um dia que a gente não cresce. Mas te ouvindo se falar isso com tanta vírgula, que nem você tá dizendo uma pessoa que vai começar a empreender, você tá, não quero. Vou virar empregado! Acabou! Tá tudo bem. A gente precisa das pessoas que vão trabalhar pra gente também, né? Quem é que vai limpar o chão? Quem é que vai fazer uma planilha de Excel? Quem é que vai... Não dá pra todo mundo empreender. Então, concorda, né? Enfim, mas é sobre isso, sabe? Você quer ter um negócio, você precisa entender de gente. Boa. Você precisa saber lidar com gente. Uma das principais dificuldades das empresas hoje é a contratação e a treinar as pessoas, manter as pessoas certas, colocar pessoas certas nos lugares certos. Às vezes você quer que uma pessoa faça tal coisa, mas ela não é boa naquilo, caramba. Ela tá lá se forçando porque você colocou ela naquela função, mas ela almeja aquela lá porque ela gosta de lidar com aquilo lá e ela é boa naquilo lá, mas você nem se preocupou em testar. Você nem se preocupou em perguntar para ela se ela teria interesse em trabalhar em outra área dentro do teu negócio. Aí o que acontece? Vem alguém de fora, enxerga esse talento nela, paga R$50 a mais para ela, ela vai embora. É uma ingrata, eu treinei, eu fiz o que ela é, e ela foi embora por causa de R$50. Ela não foi embora por causa dos R$50. Ela foi embora porque você não valorizou, porque você não reconheceu, porque você não soube enxergar o talento dela, que ela podia servir para você muito bem em outro setor. Não perguntou. Não conversou. Ela chegou um dia, ela não deu um sorriso, trabalhou de cara feia e você não tomou o cuidado de perguntar o que está acontecendo, se ela está com algum problema, se você pode ajudar. Que às vezes aquele dia aconteceu algum problema. Já vi pessoas que a mãe tá internada, tá com problema de saúde, mas a pessoa é calada, ela não conta. Mas ela foi lá, ela passou a noite no hospital com a mãe e veio trabalhar no outro dia porque ela é responsável, ela é comprometida. Ou até porque eu preciso do dinheiro para continuar pagando as contas do hospital da minha mãe. Mas ninguém sabe disso. Por quê? Porque é dela. Porque ela não conta. Porque ela é na dela. E daí, mas ela não está tendo a mesma performance. Ela reduziu a performance. Porque, lógico, ela está passando a noite no hospital e ela está vindo trabalhar de dia. Então a performance caiu. Aí você faz o quê? Briga, grita, cobra. E ela diminui ainda mais a performance, porque daí, além de tudo, ela está sendo desvalorizada. Você está fazendo ela murchar. E daí,
que essa pessoa faz? Ela continua ali enquanto ela precisa de mais daquele emprego. E quando ela vê a possibilidade de não sofrer tanto, ela vai embora. E se tu pudesse, agora já se aproximando do final, né, Fábio? Deixar uma mensagem pro empreendedor. Até pode falar nessa câmera aqui. Qual mensagem tu diria para que ele não perca bons funcionários, bons colaboradores? Uma das coisas fundamentais é você saber lidar com gente. Você entender que pessoas sempre vão exigir de você coisas que você não está habituado a fazer. Então, conhecer pessoas, treinar pessoas, porque não adianta você contratar e achar que ela sabe o que ela tem que fazer porque você falou o que é. Você tem que dar o como. Você tem que ter processos para que essas pessoas saibam o que fazer e como fazer. Mas, definitivamente, você precisa entender de gente. Você precisa se trabalhar para que você tenha autoconhecimento suficiente para lidar com a dificuldade do outro, assim como com o potencial do outro. É sobre isso. Perfeito. Fabi, chegamos aí ao final do nosso bate-papo. Teria um terceiro bloco, mas já passamos aí de 1 hora disparado. O podcast é 45 minutos, mas o bate-papo estava muito legal e a gente, quando tá... É aquela frase do nosso amigo Roberto Carlos, né? Quando a conversa é boa, o tempo logo passa e, cara, muito legal. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter nos ensinado, obrigado por ter trazido tantos insights que aí nos leva para uma outra linha, né? É sobre isso, é sobre ler e sobre ter a possibilidade, o privilégio de conversar com pessoas mais inteligentes que a gente, pra gente aprender mais. Se puder deixar na câmera de novo as tuas redes sociais ali pro pessoal te seguir, deixar um último chamado ali relacionado ao teu trabalho e daí depois eu vou pro encerramento. Eu agradeço muito o convite, né? Porque, nossa, muito contente mesmo. É um desafio gostoso, porque é importante, né? Trabalhar, entregar conhecimento é sempre muito gratificante, né? E para as minhas redes sociais, então, né? Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, quiser saber mais sobre inteligência emocional, sobre gestão de negócios, tem muito lá no meu perfil do Instagram, que é fabi.raimundo, né? Aí tem lá YouTube, tem LinkedIn, que eu nem trabalho tanto LinkedIn, mas tem lá algumas coisas para você aproveitar. Meu Instagram, então, fabi.raimundo. E aqui fica meus contatos também, depois no podcast, né? As pessoas podem fazer contato comigo por lá. E é isso, muito obrigada mesmo pelo convite. Espero ter contribuído aí com todos, né, que assistiram esse podcast. Perfeito, muito obrigado, tá? Minha amiga, meu amigo, chegamos aqui num pós-experiência, um pós-aprendizado extraordinário. Cada podcast é algo que me deixa cada vez com a certeza absoluta que vai ter mais um. Que vai ter mais um. Meu amigo, tu tá aqui no final do bate-papo e às vezes eu vou lá no podcast, vou lá no final ou vejo um corte. Assiste esse podcast. Eu tenho certeza, se você quer empreender, se você tem essa chama no seu coração de abrir um negócio, escuta esse podcast. 3 coisas. Vou te dizer que tu vai aprender aqui nesse podcast que você vai assistir. Primeira coisa. Só que não adianta tu olhar para, entendi. Não, cara. Tu tem que entender com profundidade, ouvir o que a Fábio tá dizendo. Se possível, entrar em contato com ela, trocar uma ideia. Pessoas, meu amigo. Entender de pessoas. Segundo, empreende dentro de um outro CNPJ. Intraempreende. Viva o negócio como se fosse seu, cuidando do papel toalha que tu pega do banheiro para secar as mãos. E o terceiro, eu não vou falar. Tu vai olhar. Beleza? E meu caro, um forte abraço do Moraes aqui. Deus abençoe hoje e sempre. Nosso agradecimento de coração. Se você esteve aqui na Twitch nos acompanhando ao vivo, meu agradecimento a você que nos acompanha em tantas outras redes sociais, onde a gente republica a situação do vídeo. O meu agradecimento e aquela frase clássica de que a gente está todos nós juntos com um único intuito,
de compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos. Um forte abraço, tudo de bom, amigo.